Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no nosso horário marcado para juntos podermos estudar a palavra de Deus. Nesse período da história em que estamos confinados em nossos lares, isolados da sociedade, estamos através da rede midiática podendo chegar até o teu lar, a conectarmos e mais do que tudo nos conectarmos com o nosso Deus. Estou vendo aí o Rafael já dando boa noite amigo, seja bem-vindo, mas alguns outros que estão se conectando. Que alegria mais uma vez poder chegar até o seu lar, para juntos fazermos desse horário o nosso momento do nosso culto familiar, onde rogaremos as bênçãos de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre os nossos entes queridos que moram às vezes em lugares mais distantes e que estão vivenciando esse momento difícil da história também. Mas aqui nós temos a oportunidade de levarmos esperança, levarmos paz e alento ao coração das pessoas que nos assistem. Todos vocês que nos acompanham são muito bem-vindos, sejam nossos amigos, sejam nossos irmãos. É uma alegria muito grande poder servir a Deus e falar da palavra do Senhor que transforma vidas. Eu sou o pastor Carlos Martins, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e hoje vamos continuar a nossa série, cujo tema é A Maior Esperança. E o título da mensagem de hoje é A Era Fake. Daniela Marcelo, boa noite, você também que está conectada. Meire, boa noite, Meire, sejam bem-vindos. Portanto, hoje vamos falar sobre as fake news. A gente está vivendo um momento em que começa a ficar até difícil distinguir quais são os vídeos postados, quais são as mensagens postadas que chegam até nós, quais são as verdadeiras, quais são as falsas. A gente tem vivido essa era e hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito disso. Mais uma vez, um abraço especial aos nossos queridos irmãos do distrito ao qual Deus me designou para cuidar, da cidade de Tatuí. Então, as igrejas do Inocop, Igreja Central, Igreja do Santa Rita, do Rosa Garcia, todos vocês que nos acompanham, eu quero estender aqui o nosso cordial abraço, as nossas boas-vindas, para que Deus conduza esse momento comigo e com você. Eduardo, boa noite, essa família querida está tão perto de nós, moramos pertinho, mas ao mesmo tempo a gente fica distante nesse período de isolamento. Rose, que gostoso ver você conectadinha. Temos um carinho muito especial por esse casal, seja bem-vinda também. Nós vamos, portanto, queridos, dar sequência então ao nosso tema, e sempre é importante buscarmos a Deus em oração. Então eu convido você, onde você está nesse momento, se está sozinho, se está com a família, mas nesse momento você parar um pouquinho, de repente está com as atividades, correndo com alguma coisa, para um pouquinho para a gente orar, e depois você pode continuar nos ouvindo. Feche seus olhos. Querido e bondoso Deus, obrigado, porque embora estejamos isolados de certa maneira em nossos lares, alguns ainda de certa maneira têm as suas atividades, mas é fato que mesmo dentro dos nossos lares, através das redes midiáticas, o trabalho não para, a correria não para, e nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos nesse momento de pararmos para ouvirmos da Tua palavra. Por isso eu quero pedir ao Senhor uma bênção muito especial a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Se de repente estão passando momentos difíceis, dias turbulentos, que nesse momento a paz do Senhor inunde os seus corações, que nada mais roube as suas atenções, e que possamos estar focados naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Fique conosco, perdoa-nos, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Ok? Vamos seguir então
como eu falei, o título da mensagem de hoje, então é a era fake. Flaviane, que bom que você está conosco. Lahama, boa noite, que bom que você está nos acompanhando também. Eu gostaria de iniciar contando um fato verídico. Todos os smartphones estavam levantados e registrando tudo o que estava acontecendo. 2 suspeitos identificados como supostos sequestradores de crianças haviam sido, então, aprisionados, parados na rua, cercados na rua. E a multidão começou a ganhar vulto, até que então a polícia chegou pela agitação causada por tudo aquilo. Cerca de meia hora depois, às 3h30 da tarde, 15h30. A polícia precisou, então, tomar algumas providências. Por quê? Porque muitas pessoas começaram a se agitar diante de tudo aquilo. Uma pessoa começou a gravar e transmitir ao vivo tudo aquilo e dizia ainda: venha dar o seu apoio. Fazendo com que, algum tempo depois, mais de 150 pessoas estivessem à frente daquela delegacia. Um homem subiu simplesmente no telhado da prefeitura e começou a tocar o sino da cidade. Um outro começou a arrecadar dinheiro para comprar gasolina. E então, às 4h da tarde, às 16h, uma multidão furiosa com barras de ferro, começam a desferir golpes contra o frágil portão daquela delegacia. A multidão consegue derrubar o portão da delegacia, invadir aquele local e pegar aqueles 2 homens, arrastando brutalmente para a calçada, onde eles foram agredidos, e então jogaram gasolina neles e atearam fogo. Um deles, Alberto Flores Morales, 53 anos, e o outro, seu sobrinho, Ricardo Flores Rodrigues, de 22 anos. Ricardo era estudante de Direito e Alberto era um camponês que cuidavam do único pedaço de terra que tinham, enquanto os pais trabalhavam nos Estados Unidos para enviar dinheiro para que eles pudessem se sustentar. Os 2 sucumbiram em meio às chamas daquele fogo. Morreram. Um fato brutal que ganhou notoriedade acontecendo em agosto do ano de 2018 no México. 2 homens que foram mortos e que eram inocentes. Uma fake news. Uma notícia que começou a propagar e ganhou notoriedade, avançou, se alastrou, fazendo com que uma multidão ficasse furiosa e cometesse aquele crime brutal. A voz do povo não foi a voz de Deus. Vivemos uma era, queridos, em que a fake news tem se alastrado pela mídia social, ganhando notoriedade e mudando o destino de pessoas, de países. É fato que ela tem apresentado sérios riscos, a fake news. Embora sempre tenha existido, nunca ela foi utilizada de maneira tão exponencial, num crescimento violento, fazendo com que pessoas ficassem sem saber o correto e mudado de maneira muito expressiva o destino até de alguns países. Os efeitos da fake news são alguns, eu gostaria de compartilhar pelo menos 3. O primeiro efeito de uma fake news, de uma notícia falsa, é o de assumir um status de verdade. A verdade se torna mentira e a notícia falsa se torna uma verdade, movimentando pessoas, induzindo pessoas ao erro. Um exemplo, 1930,
Hitler, com fake news, movimentou muitas pessoas para uma derrota, cujas suas mensagens eram de vitória. Outro efeito da fake news é o de sempre agradar alguém, satisfazer alguém ou algum grupo que se incomoda com a verdade. Um exemplo, uma candidata americana, certa vez, foi acusada através de uma fake news de comandar uma rede de pedofilia. Aquilo transtornou as pessoas. No ano de 2016, Edgar Welch, 28 anos, entra em uma pizzaria cuja fake news dizia que esta candidata, no porão desta pizzaria, comandava a sua rede de pedofilia. E agora, Edgar, no ano de 2016, invade aquela pizzaria com um fuzil R-15 nas mãos, efetuando alguns disparos. Até que então, percebe que nem sequer havia um porão naquela pizzaria. Fake news. Queridos, um outro efeito da fake news é o de trazer indiferença em relação à verdade. Vivemos uma era hoje da pós-verdade. Se parece com a verdade, mas se torna mais atraente e preferível do que a própria verdade. Tendo isso como pano de fundo, queridos, eu gostaria de falar a respeito de algumas fake news que dizem respeito à grande verdade da volta de Cristo Jesus. Eu convido você, através do seu dispositivo eletrônico, sua Bíblia física, a abri-la no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Enquanto isso, quero deixar aqui um abraço a Alessandro Retameira, essa família querida que está nos acompanhando. Boa noite a todos vocês, a Sandra Santos, o Marcelo, sejam bem-vindos. A Sandra, saudade também. A Esther, também estamos com saudade. A Cida, sejam todos bem-vindos. Deixo um abraço para o irmão Silvestre também. Que bom que vocês estão nos acompanhando. Eu quero, portanto, desmistificar algumas fake news, porque muitas pessoas dizem por aí a respeito da volta de Cristo, mas de maneira contrária à verdade. Alguns dizem que ele virá em um determinado local geográfico. Outros dizem que alguns serão arrebatados, que só verão a volta de Cristo com os olhos da fé. Outros dizem que a vinda de Cristo será acompanhada de muitos milagres realizados por ele e que ele andará entre nós na terra. Portanto, eu quero desmistificar estas fake news. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 24, versículo 23 e 24. Diz assim: então, se alguém disser a vocês, presta muita atenção nisso que eu estou te dizendo, porque há muitas pessoas que falam isso. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Queridos, é fato diante de tudo que estamos vivendo, não é fake, é fato de que Jesus está voltando para nos buscar. Mas uma coisa é fato também. Vai chegar um momento que as pessoas vão começar a dizer, olha, Cristo está aqui, Cristo está lá. E surgirão grandes milagres e maravilhas com tudo isso, mas o texto já deixa claro, este não é o Cristo, não vá para lá. Queridos, Jesus está preocupado em fazer e operar em mim e em você o maior milagre, a maior bênção, que é a transformação do nosso coração. Mais do que uma cura física, embora ele possa fazer, mais do que qualquer coisa, o que ele mais quer é operar o maior milagre na mudança do nosso coração, dos nossos hábitos,
Deus, do nosso estilo de vida. Portanto, eu preciso entender que esta é uma fake news. Ele vai estar aqui, vai estar lá. A vinda dele será acompanhada de muitos milagres, de muitas maravilhas. Alguns chegam a dizer que a vinda de Cristo será secreta e que ele promoverá alguns milagres. Eu não sei se você já ouviu isso, mas na Nova Delphi ou em Jerusalém. Eu quero dizer a você o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Por quê? Porque muitas pessoas estão acreditando em inverdades. Os ensinos distorcidos, realizados através de publicações e de filmes, têm confundido e enganado muitas pessoas. Quantos filmes a respeito do Apocalipse têm surgido? E sabe, queridos, isso é muito grave. Eu vou trazer para você somente um exemplo. Se você que está nos acompanhando agora já assistiu alguma vez um filme que retrata o nascimento de Cristo, embora eu não vou conseguir te ver, mas eu gostaria que você levantasse a mão, só assim para a gente participar junto. Levantou a mão, legal. Eu creio que todos nós, período da Páscoa está chegando. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós teremos uma programação muito especial começando a partir de sábado agora, dia 4, às 20 horas. Através da TV Novo Tempo, eu vou postar o link onde o pastor Luiz Gonçalves estará conosco a partir de sábado à noite, domingo à noite, segunda à noite, terça à noite, a semana toda até no próximo domingo, dia 12. Por quê? Período de Páscoa, um período muito especial, que representa algo tremendo. A morte de Cristo Jesus para trazer salvação a mim e a você. Fecha o parênteses. Voltamos aqui. Se você assistiu nesse período um filme a respeito do nascimento de Cristo, pelo menos do que eu já vi, na maioria, se não todos os filmes, quando Jesus nasce, chega ali os 3 reis magos. É verdade ou não é? Nos filmes assim está. E muitas vezes a gente representa dessa forma também. E quando a gente assiste aquilo, isso fica incutido na nossa mente como sendo desta forma. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente nota que no nascimento de Cristo, naquela estrebaria onde estavam os animais, só apareceram ali os pastores que foram avisados pelos anjos. Quando Jesus nasceu, a estrela brilhou, os reis magos começam uma jornada de viagem, que durou cerca de 2 anos. Por isso que Herodes pede para matar todos os bebês, homenzinhos, menininhos, de 2 anos para baixo, que era aproximadamente o tempo que levou para eles chegarem até Cristo. Portanto, os magos não estavam no nascimento. Mas olha como uma mensagem passada através de um filme muitas vezes muda a nossa ideia. Queridos, nós precisamos ir à palavra de Deus para não sermos enganados pelas fake news. E é por isso que eu gostaria de ler o versículo agora 26 ao 28, que traz mais detalhes a respeito disso. Diz assim: portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Queridos, assim como o relâmpago sai e todos vemos, assim será a vinda do homem. Não será para um espaço geográfico, não será somente para um grupo, para uma elite espiritual, não. A volta de Cristo é um fato, é uma realidade, e é para que todo olho veja. Mas outro ponto é muito importante. O fato é que ninguém sabe quando ele virá. E por isso temos que tomar cuidado com as fake news, as notícias falsas ou até mesmo os ensinos falsos. Quando alguns começam a marcar data ou possível período para a volta de Jesus. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Primeiro, a Bíblia diz
que ninguém sabe o dia e nem a hora. Isso está registrado em Marcos 13, no versículo 32. E que a vinda de Cristo é como um ladrão. Em que aspecto? Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. E a marcação de datas é tão perigosa por alguns aspectos. Primeiro, causa frustração. Segundo aspecto, ceticismo. Eu quero incluir um terceiro aspecto. Causa tentação. Como assim tentação? Se eu e você soubéssemos quando Jesus viria, poderíamos ser tentados a tomar uma decisão ao lado de Cristo, a mudar a nossa vida, nos consagrarmos mais, só quando estivesse chegando a data, o dia e a hora. E aí eu pergunto, e será que então essa mudança de vida seria genuína? Ou pelo interesse da salvação? Será que Deus poderia nos tentar? Porque se tivéssemos uma data, seríamos tentados. E eu não poderia dizer que Deus nos tentaria, por quê? Porque a palavra de Deus, na carta de Tiago, no capítulo 1, e o versículo 13, se você puder, pode me acompanhar, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Portanto, queridos, marcar uma data seria tentação para mim e para você. E eu preciso entender que assim como eu não sei nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar, eu também não sei nem o dia nem a hora que eu vou morrer. Por isso a minha decisão tem que ser agora, é nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Porque essa notícia é verdadeira, Jesus está voltando. E nós estamos desmistificando algumas coisas, todo olho verá, e a gente vai ver isso com mais detalhes. Ele não virá em um lugar ou em outro fazendo milagres, não. A Bíblia traz todos os detalhes sobre isso. Mas o dar data e horário, além de frustração, ceticismo, tentação, pode causar até mesmo a zombaria. Contribuir para uma profecia que está onde? Na carta de Pedro, 2 Pedro 3,3 diz assim: nos últimos dias, palavra de Deus, queridos, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Por isso, queridos, eu não preciso marcar dia nem saber o dia e a hora. Eu preciso hoje me preparar, porque saber dia e horário, se ele estará aqui ou estará lá, se alguns só virão, se outros serão transladados, isso é fake news. Notícia verdadeira é que ninguém sabe o dia nem a hora, mas que eu preciso me preparar hoje. E como? Buscando a verdade. O Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, diz que a palavra de Deus é a verdade, a Escritura Sagrada é a verdade. Eu preciso buscar a palavra de Deus, examinar, estudar a palavra de Deus. Eu preciso buscar Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho e o que mais? A verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu preciso buscar a Cristo Jesus. E aí então verei a beleza dessa notícia verdadeira, desta boa nova, que Ele virá. E não será uma vinda secreta, nem um espaço geográfico localizado. Ele não caminhará pelas ruas e não fará milagres. A palavra de Deus diz que ele virá nas nuvens do céu. Marcos 13, versículos 26 e 27. Ele virá com grande poder e grande glória. E olha o que é dito: que ele, Jesus, enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz que o nosso encontro será com Cristo nas nuvens do céu. Portanto, queridos, preste muita atenção nisso que eu vou te dizer agora. A segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo para nos buscar.
ele não pisará nessa terra. A Bíblia diz que o nosso encontro será com ele nas nuvens do céu. Portanto, não fique em busca de um Cristo pisando nestas terras, operando grandes milagres e maravilhas, porque isso é fake, é falso. Nós lemos em Mateus 24, falsos cristos e falsos profetas. Por isso, todo o ensinamento contrário a esse que estamos vendo na palavra de Deus é fake. E a Bíblia diz, sim, que todo olho verá, e quando diz isso, não é o olho da fé, que alguns dizem por aí, que alguns serão arrebatados sem que outros vejam. Não, não é isso, não. A Bíblia diz que todo olho verá. E se você puder me acompanhar, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: eis que ele, Jesus, vem com as nuvens, e todo olho o verá. Olha o detalhe agora. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. A Bíblia diz que todo olho verá, e até aqueles que o traspassaram. Até aqueles que fizeram parte daquele momento brutal de sua morte. Os algozes que o feriram. E o feriram por quê? Porque não creram que ele era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus que veio nos dar salvação. Portanto, se os que traspassaram não acreditavam, significa, e quando a Bíblia diz que todo olho verá, é aqueles que creem e aqueles que não creram em Cristo Jesus. Todo olho o verá. Portanto, queridos, eu preciso entender que a segunda vinda de Cristo, ela não representa o fim do mundo. Significa, sim, o grande finale com que diz respeito à pregação do Evangelho, das boas novas, do plano da salvação. Vai terminar a pregação do Evangelho, mas vai iniciar uma eternidade feliz e de paz, onde não imperará mais a morte ou o sofrimento. Portanto, queridos, a boa notícia contradiz e desmistifica todas as falsas notícias, as fake news, que muitas vezes são agradáveis para alguns. Alguns que dizem que o período do milênio da Bíblia é o período para aqueles que ainda ficarão nesse mundo, enquanto os salvos subirão para o céu, eles ainda terão mais uma oportunidade. Queridos, é fake news. Poderemos, quem sabe, estudar isso em outro momento. Mas a oportunidade que temos é agora, ao lado de Cristo Jesus. As nossas decisões devem ser tomadas agora. Jesus sofreu com a fake news. Marcos 14:56 diz assim que muitos testemunharam falsamente contra ele em seu julgamento. Mateus 26:60 diz que nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, falsas notícias. Jesus enfrentou tudo isso. Mas se a morte de Jesus e a sua ressurreição não foram fakes, marcaram a história. A história. Tanto é que temos a era antes de Cristo e depois de Cristo. A morte e ressurreição de Cristo marcou a história. E se isso não foi uma fake news, significa que a volta de Cristo também não é fake news. Portanto, queridos, eu gostaria que você hoje, nesta noite, tivesse a certeza que a volta de Jesus é a mais pura verdade para o término de sofrimento e a eternidade feliz ao seu lado. Ele virá de maneira que todos verão. Ele virá para todos no mesmo momento. Não colocará os seus pés nessa terra, mas aqueles que tomam a sua decisão hoje ao lado de Cristo e permanecem ao lado dele, terão esse encontro nas nuvens do céu. Mas eu queria chamar a sua atenção agora, antes de orarmos, para algo que é muito especial para mim e para você. Assim como existe muitas fake news, notícias falsas,
nós também podemos ser propagadores de falsas notícias. Eu não estou falando do que você tem postado ou levado a outras pessoas com que diz respeito à volta de Cristo, verdades bíblicas. Eu te respeito. Eu não sei se de repente alguém que está nos ouvindo tinha aprendido estas coisas de outra forma. Fica tranquilo. E se você está aqui acompanhando, é porque Deus tem um propósito muito especial na tua vida. É porque Ele te ama demais. Queridos, a minha preocupação é se muitas vezes nós estamos vivendo uma notícia falsa. Estamos reverberando um cristianismo exemplar, mas na realidade, lá dentro do nosso coração, dentro de 4 paredes, diante de uma tela, de um smartphone, uma smart TV, de um computador, aquilo que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, aquilo que comemos, as palavras que dizemos, muitas vezes se a intriga, a mentira, a luxúria, a vaidade, a mesquinhez, se ainda tudo isso faz parte da nossa vida, queridos, eu não posso transmitir uma fake news de que eu sou um cristão verdadeiro. Eu preciso entender que sou falho e pecador e careço da graça transformadora de Deus. Hoje é o dia de nos colocarmos nas mãos de Deus e pedirmos para que Deus transforme a nossa vida, transforme o nosso caráter, para que tudo aquilo que viermos a transmitir seja tudo a pura verdade, a mansidão, o domínio próprio, o amor, estar sendo solícito, tendo humildade, tudo isso faz parte da nossa vida. E é por isso que eu quero orar com você nesse momento, pedindo isso de Deus. Eu não sei o que tem passado no seu coração durante esses dias. Eu não sei se de repente as dúvidas existenciais têm criado uma batalha no seu coração e na sua mente. Eu não sei se você tem vivido algum atrito conjugal dentro do seu lar. Se você está tendo dificuldade com seus filhos. Se você não está tendo tempo ou não está separando tempo para as coisas de Deus e usufruindo só daquilo que a carne, o nosso eu quer, seja ver, comer, assistir ou ouvir. Eu não sei qual hábito seu precisa ser mudado e você tem enfrentado lutas, ou às vezes nem está querendo mudar isso. Mas eu quero dizer que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, trazendo uma notícia verdadeira para Deus, não para ninguém, para Deus. Senhor, estou aqui abrindo meu coração. Muitas vezes eu transmito um cristianismo maravilhoso, mas o Senhor sabe o que vai no meu coração. Muitas vezes pensamentos impuros, julgamentos, críticas, avaliações que faço de um e de outro. Não quero ajudar ninguém. É você com Deus, queridos. Mas eu quero dizer que hoje é o dia de falarmos com Deus e transmitirmos a notícia verdadeira, por mais difícil que seja. Eu tenho certeza que Deus vai transformar a nossa vida e o nosso coração. E agora, sabendo da notícia verdadeira de que Jesus virá para todos, estando preparados ou não, querendo ou não, Ele virá, será o momento de nos prepararmos para isso. Feche os seus olhos. Vamos conversar com Deus nesse momento. Pai querido, o Senhor sabe cada internauta que está nos acompanhando nesse momento. Nós hoje pudemos ver na sua palavra que há muitos ensinamentos, muitas notícias falsas que são levadas, disparadas, pulverizadas para a sociedade. Mas nós vimos na tua palavra a verdade de como será esse dia tão especial, quando o Senhor irá voltar nas nuvens do céu para nos buscar, e o nosso encontro será contigo, nas nuvens do céu. E não devemos ficar esperando milagres e maravilhas. Por quê? Porque quando o Senhor voltar, o maior milagre já foi feito.
é a transformação na vida daqueles que hoje estão aceitando o Senhor. Porque quando o Senhor voltar, a porta da graça já se fechou. A oportunidade já se encerrou. Não precisaremos ver mais milagres, porque os seus filhos fiéis já tomaram essa decisão. Por isso, ajuda-nos, Pai, que às vezes vivemos uma vida falsa. Vivemos um cristianismo falso. Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso coração. Eu creio, Senhor, que tudo isso que está acontecendo no mundo está servindo para nós refletirmos na nossa vida, para pararmos um pouco e colocarmos a nossa vida nas tuas mãos, pedindo por tua intervenção, clamando pelo derramamento do teu Santo Espírito sobre a nossa vida, para que já não impere mais a nossa vontade, mas a tua, e que este Santo Espírito transforme os nossos hábitos, os nossos desejos, e que a nossa mente esteja ligada ao Senhor a todo o tempo. Talvez eu esteja falando para alguns que se sentiam e se sentem espiritualmente fracos, frágeis. Pai, em nome de Jesus, traga a eles vida espiritual, possam ser vivificados no Senhor. De repente alguém está com uma couraça, com um escudo, tentando não receber destas mensagens. Pai, em nome de Jesus, como a tua palavra diz, que teu Santo Espírito, que a ação do amor de Cristo possa penetrar esse coração como uma espada que penetra sem ferir e transforma. Talvez eu esteja falando para alguns que, por não poderem se congregar-se na tua casa, estão se sentindo um tanto quanto fracos. Pai, incute na mente desses teus filhos que nós somos a igreja, que o nosso lar é a tua igreja, e que possamos fazer desses momentos uma maneira de pregar o teu evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, a compartilharmos esses vídeos. Estamos iniciando no sábado a Semana Santa, um período muito especial de Páscoa, que possamos, pela transformação do Senhor em nossa vida, compartilhar os links, ligar para as pessoas, convidá-las para participar conosco, assistir, acompanhar conosco, para que outras vidas sejam transformadas. Lava-nos, redime-nos de todos os nossos pecados, e ao findar dessa oração, que possamos nos sentir limpos, leves e em paz. Porque a graça verdadeira, não a falsa graça barata, fake, mas a graça verdadeira pelos méritos de Cristo, nos alcançou e nos leva à transformação e comprometimento seguindo os teus ensinos. Tudo isso te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Quero registrar meu carinho aqui ao Rodrigo também. Que gostoso saber que vocês estão nos acompanhando. Nós amamos muito vocês também. A Fernanda Correia, a Helena, filhinha do Eduardo e da Ellen, está mandando um oi para toda a família, para você também, minha querida. O Ander, que gostoso. Queridos, não dá para a gente falar de todos, mas que você tenha um abraço bem apertado e um beijinho especial de carinho, revelado por Cristo Jesus em nossa vida. Grande abraço, fiquem com Deus. Lembrando que domingo e quarta-feira próxima não teremos aqui a nossa série em virtude da Semana Santa. E começa nesse sábado. Ao término da Semana Santa, se ainda não houver normalidade, nós então retornaremos. Que Deus lhe abençoe. Fique com Deus e pode registrar um pedido de oração aqui, e nós estaremos fazendo as orações por isso também. Tchau, fiquem com Deus.